Bom, na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, um antigo espaço da dor, da morte, será transformado em um memorial de liberdade, verdade e justiça. A Casa da Morte ficou conhecida como um dos principais centros clandestinos de tortura e assassinato durante a ditadura militar no país. Não há registros oficiais sobre o número de prisioneiros que passaram por lá, mas depoimentos de vítimas confirmaram que militantes políticos que lutaram pela redemocratização do país foram torturados e até mortos na casa. Agora serão investidos R$ 1.400.000 na desapropriação do imóvel e na criação do memorial. Vou conversar com o historiador Rafael Mattoso, que está aqui com a gente já. Muito boa noite, Rafael. Bem-vindo ao Jornal das 10. Muito obrigada por estar aqui para conversar com a gente sobre um assunto tão importante e que precisa ser constantemente lembrado, né, revisitado, e a criação desse espaço é um símbolo disso também, né? Boa noite. Boa noite, Beth. Eu que agradeço, né? No mês de dezembro, que é um mês que a gente fala de nascimento, em que a gente pensa, né, da nossa perspectiva, né, em planejar um futuro melhor, é fundamental que a gente conceba esse futuro olhando para o nosso passado, entendendo, né, que a gente tem uma dívida histórica com aqueles que, infelizmente, né, morreram, foram torturados ou vítimas diretas da ditadura militar, que esse ano completou 60 anos. Rafael, conta um pouquinho sobre a criação, o processo de criação dessa casa, porque já era um ambiente que já se pensava em criar um centro de memória, né? Mas os moradores ali da casa resistiam muito, demorou, foi um processo muito longo. Conta pra gente como é que foi todo esse trâmite. É importantíssimo falar que a gente está dizendo que um espaço vai ser ressignificado. Um espaço que era conhecido como a Casa do Terror, né, como a Casa da Morte. Infelizmente, dezenas de pessoas foram torturadas, obviamente de forma clandestina. Era muito próximo, né, Petrópolis, do centro do DOI-CODE, do centro da operação do DOPS, da polícia secreta. Então, em vez de fazer isso nas suas dependências, acarretar jurídicos, se levava, né, vítimas, infelizmente, que ficavam meses em cárceres, né, sendo torturados, né, tentando cooptar para obter informações. E essa casa, principalmente depois de dezembro de 1968, depois do AI-5, que aumentou a repressão, a tortura, que estabeleceu um estado de exceção, né, no Estado Democrático de Direito, essa casa foi um ícone, um símbolo desse movimento tão... Né, como é que eu posso denominar uma coisa tão bárbara como essa? E, felizmente, atualmente, a gente está pensando, desde 2011, com muito mais força, né, na Comissão Nacional da Verdade, em buscar e responsabilizar as pessoas que cometeram esses crimes, né, esse genocídio. Então, a gente vê agora essa casa se transformando num memorial da liberdade, da justiça, né, da verdade. Isso é um ícone para a garantia da nossa democracia. E a gente tem que lembrar que a nossa democracia ela é muito tênue ainda, tem muito pouco tempo que a ditadura militar acabou. A gente tem que lembrar que esse ano a gente rememorou também 40 anos da luta pelas diretas já em 84, né? Então é muito importante, é muito significativo que a gente cobre, né, essa memória, essa reparação histórica e que a gente tenha um espaço para saudar aqueles que lutaram pela nossa democracia e também para refletir sobre aqueles que deixaram a sua vida nesse processo. Exatamente, sem dúvida alguma. E nesse caso dessa casa, né, Rafael, apenas uma pessoa sobreviveu, né? Uma mulher. As pessoas todas que foram torturadas ali acabaram sendo assassinadas, sendo mortas. Apenas a Inês Itiene que sobreviveu. Rafael, tá me ouvindo? Acho que a gente perdeu o sinal dele, a imagem pelo menos travou. Rafael, tá me ouvindo? Ô, Rafael, muito obrigada. Tá me ouvindo, Rafael? Infelizmente está aqui no Rio. A gente vai tentar restabelecer, sim, mas infelizmente Rafael. A chuva está atrapalhando a conexão aqui no Rio. Fica complicado o sinal ao vivo. Muito obrigada, viu, Rafael? A gente vai esperar, então, a abertura desse espaço para celebrar a luta dessas pessoas pela democratização do país. Lembrar que é realmente uma situação que a gente não pode nem sonhar em reviver, mas para que ela não volte, a gente tem que estar sempre relembrando que ela existiu. Obrigada, viu, Rafael?
Boa semana para você. Obrigada.